Olá, estamos aqui, né? Hoje, dia 3 de agosto, estamos juntos para partilhar mais um evangelho, né? E o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando os gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas no encontro de Jesus. Mas o redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinha subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho de hoje é um evangelho muito bonito, vem nos falar, né, dessa fé, né? O Senhor hoje ele vem buscar em cada um de nós essa fé, esse foco, focar no Senhor. Como ele nos fala aqui, né, que quando Pedro viu, né, quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo e gritaram: é um fantasma. E mesmo a gente também, quando estamos passando por momentos difíceis, por dificuldade, mesmo que Jesus esteja próximo, né, a gente não vê, acaba achando que, como aqui, né, que é um fantasma. Aqueles discípulos estavam naquela barca, passando por um tempo ruim, né, o vento soprava ao contrário, e mesmo assim, quando Jesus apareceu, eles acharam que era um fantasma e tiveram medo. E logo, né, Jesus os tranquilizou e falou: não tenhas medo, sou eu. E Pedro, né, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, ficou abismado e pediu ao Senhor. Ele falou que também queria andar sobre as águas. E Jesus falou: vem. E muitas vezes essa barca é a nossa vida, né? E vem o vento, joga para lá, joga para cá. E às vezes a gente estamos afundando e o Senhor vem nos dar a mão. Temos passado por muitas tempestades, na verdade. Então, hoje a gente pode colocar como essa barca, que o vento joga para um lado e joga para o outro. Mas temos que ter a fé e o foco em Jesus. Quando Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas e pediu, né, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E Jesus disse, né, vem.
E Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas enquanto Jesus. Mas redobrando aquela ventania, ele teve medo. E esse medo que muitas vezes acaba nos afastando, né, da graça. Quando estamos ali se aproximando, vem alguma coisa e nos tira daquilo que a gente busca. Vem o medo e nos afasta daquilo que queremos. Então Pedro, ele estava ali diante de Jesus, diante daquele que ele viu, né, fazer tantos milagres. E estava andando sobre as águas. Mas no momento que ele teve medo, ele tirou os olhos de Jesus. Ele esqueceu qual era o foco dele. E ali, como está aqui, né, ele começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. E no mesmo instante, Jesus ele estendeu a mão, segurou ele e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, ele duvidou. Naquele momento, a fé dele não foi grande o suficiente para ele poder caminhar até Jesus sobre as águas. E muitas vezes a nossa fé é como essa fé de Pedro. Que a qualquer ventania, qualquer tempestade, a gente acaba afundando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades. Então o Senhor hoje ele vem passar para cada um de nós nesse evangelho essa certeza que precisamos ter a fé nele e focar nele. Se Pedro continuasse focando ali no Senhor, ele não ia afundar. Mas no momento que o vento ficou mais forte, ele teve medo e esqueceu de quem estava ali à frente dele. Que possamos ter sempre essa certeza no nosso coração, que o Senhor é o nosso foco. Porque se a gente ficar sempre caminhando na direção dele, por mais que o vento balance a nossa barca, nós não vamos afundar. Porque o Senhor está conosco. Amém? Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.